Então, boa tarde. Vamos lá à edição semanal do Pontapé de Canto, Camilo Lourenço e António Tadeia. O António já acabou de estar veraneando, como você pode ver, e eu também a caminho disso. Mas não deixamos de trazer aqui a análise do futebol português, nomeadamente da Primeira Liga, porque temos um número crescente de seguidores e temos, sobretudo, um número crescente de comentadores, a quem eu quero agradecer, porque sem a sua colaboração esta página não tem divulgação e eu e o António agradecemos. Bom, o que é que vamos falar esta semana? Essencialmente da primeira jornada da Liga, com destaque para os jogos dos três grandes, o Benfica, o Porto e o Sporting. Atenção, esta ordem é aleatória apenas. E também, alfabética, e também daquele primeiro jogo para a Liga dos Campeões, o Benfica-Fenerbahçe, e perspectivar o que se pode passar no jogo, na segunda mão desse jogo, dessa jornada que vai ter lugar hoje. António, começamos por onde? Pelo Benfica primeiro ou Fenerbahçe? Vamos começar pelo Benfica, sim, porque Benfica e Fenerbahçe. Vamos por ordem dos acontecimentos, não é? E o Benfica foi o primeiro a jogar, não só. E eu acho tenho alguma dificuldade em analisar isoladamente o Benfica-Fenerbahçe, até porque acho que tendo o Benfica jogado com o mesmo 11 contra o Fenerbahçe e depois contra o Vitória Sport Clube, os jogos foram muito diferentes e tiveram muito a ver com aquilo que é neste momento o principal dilema tático de Rui Vitória face à organização da sua equipa, que tem a ver, quem viu os dois jogos percebe isso, tem a ver com a chegada à área de gente do meio campo ou não, não é? Quem viu os dois jogos percebeu que contra o Vitória, sobretudo naquela primeira parte, mas o jogo depois baixou de ritmo, mas sobretudo naquela primeira parte, o Benfica meteu sempre muito mais gente nas imediações da área e perto de Facundo Ferreira do que fez, por exemplo, na primeira parte do jogo contra o Fenerbahçe, em que Ferreira apareceu sempre muito isolado, muito só, e com dificuldades para impor o seu futebol. Mas isso tem a ver com o quê? Com o facto de... Não, isso tem a ver com as indicações... A forma como o Fenerbahçe jogou? Não sei, o Fenerbahçe até jogou bastante, se calhar até jogou mais baixo do que o Vitória, não é? Portanto, por aí o Benfica deveria até, inclusive, meter mais gente na frente. Eu acho que cai-se muitas vezes na tentação, e ela é errada, de analisar a forma como uma equipa está a jogar, tendo em conta aquilo que a outra equipa está a fazer também. E muitas vezes as coisas não chegam sequer aí, muitas vezes são um ponto prévio, são indicações que vêm do balneário e que têm a ver, neste caso, com o comportamento, sobretudo, estou a pensar sobretudo em dois homens, no Pizzi e no Jetson, que são dois jogadores que se transfiguraram de um jogo para o outro. Não é segredo para ninguém que, basta olhar para a ficha do jogo, que Pizzi foi fundamental no jogo do Benfica contra o Vitória. Fez 3 golos. Nunca fez tinha metade do que tinha feito na época toda anterior. Exatamente, era o que eu ia dizer. Tinha feito 6 na época passada, já leva 3 só com um jogo, ou só com meio jogo, porque ele fez os 3 golos na primeira parte. Não fazia um hat-trick desde os tempos de Passos de Ferreira, quando fez um hat-trick, curiosamente, no Dragão ao Porto. E isto quer dizer, não é só por causa... Atenção, agora não vamos dizer assim, o Tadeia disse que como o Rui Vitória mandou o Pizzi subir, o Pizzi fez logo 3 golos. Não, mas a verdade é que se não subir não os fará, não é? Exatamente. Se não aparecer na área para finalizar, ou à entrada da área para finalizar, nunca os fará. E ele apareceu nesse jogo. O Jetson também foi um jogador que se libertou muito no jogo contra o Vitória, um jogador que, sobretudo com bola nos pés, soltou-se sempre bastante, queimou linhas em posse. É essa a grande vantagem de Jetson no meio campo do Benfica, é a capacidade que ele tem para queimar linhas em posse. É um bocado como fazia o Renato Sanches. Sim, mas com uma diferença, para queimar linhas em posse e para acelerar o jogo do Benfica, que são dois atributos que já tinha Renato Sanches. A diferença é que Jetson está protegido por um esquema tático que de certa forma mascara um bocadinho mais as suas ausências, porque o 4-3-3 é diferente do 4-4-2, porque não havendo, e na altura em que Renato Sanches jogava, se bem te lembras, Pizzi jogava sobre uma das alas e era o jogador que muitas vezes era chamado a vir ao meio compensar as ausências de Renato, que era um jogador também muito destravado, e não sabia nesse ponto de vista. Sim, sobretudo perdia muitas vezes o posicionamento. E uma equipa não se aguentava, o meio campo do Benfica não se aguentava só com o Pizzi, só com o Feiza sozinho. Mas aquilo que mudou de um jogo para o outro, eu acho que mais do que ter a ver com o adversário, porque o Vitória até foi bastante mais atrevido do que tinha sido o Fenerbahçe, tem a ver sobretudo com aquilo que o Rui Vitória terá dito aos jogadores, e com a noção que ele terá tido de que com aquele 4-3-3, com dois extremos, mesmo que o Sálvio seja um jogador que procura muito as desmarcações em diagonal,
para aparecer no corredor central, mesmo que o serve e este mais com bola se aproxime também com frequência da área, só os dois extremos a chegarem era pouco, e é preciso também que Pizzi e que Gedson apareçam e que os laterais se incorporem também e que se projetem no ataque para que o Benfica tenha alternativas e tenha gente em número suficiente na área para poder fazer golos. Isso contra o Fenerbahçe foi um problema, contra o Vitória não foi. E aqui sim também pode ter a ver com o facto do Vitória ter sido uma equipa que se precaveu menos do ponto de vista defensivo. É verdade que o Benfica marcou muito cedo, mas antes do Benfica marcar, o Vitória já tinha obrigado o Vlaco Dimos a fazer uma boa defesa, no cabeceamento do Júnior Talo. E depois do Benfica marcar, o Benfica tem aquele penalti desperdiçado pelo Ferreira, e é o Vitória quem, pelo Boyd, manda uma bola ao poste, isolado na cara do guarda-redes grego do Benfica também. Portanto, o Vitória foi uma equipa que conseguiu sempre encontrar, aí está, o espaço nas costas dos dois médios que o Benfica projetava no ataque, porque Feiza ficava muito longe daquele de Pizzi e de Gedson. E era relativamente fácil, tanto ao João Carlos Teixeira, como ao Boyd, que vinha da direita para o meio, menos ao Ola John, que fez um jogo infeliz, aparecerem nas costas dos médios do Benfica e criarem muitas vezes de frente para a defesa do Benfica situações de perigo para a baliza do Vlaco Dimos. Não há segredo para isto, quer dizer, não dá para jogar com 12. E das duas uma, ou o Benfica projeta mais os seus, e este equilíbrio tático é aquilo que a equipa vai ter de ir à procura, e vai ter de ir à procura com rapidez, ou projeta mais os seus jogadores e consegue fazer golos, como fez naquela primeira parte contra o Vitória de Guimarães, mas ao mesmo tempo corre riscos, porque se projeta aos médios, eles depois não estarão no sítio onde têm que estar para proteger a sua... No primeiro jogo havia que ter muito mais cautela, porque sofrer um gol era trágico, enquanto no campeonato não é a mesma coisa. Sim, é verdade. E já agora, corrijo-me se estiver enganado, fiquei com a sensação que o Vitória de Guimarães tinha mais gente na área, a uma certa altura de jogo, do que tinha o Benfica. Na área, perdão, no meio campo. E a uma certa altura conseguiu inclusive fazer ataques perigosos, que foi uma coisa que o Benfica... Sim, mas isso tem a ver com o que eu te estava a dizer, com o facto dos jogadores do meio campo estarem mais perto da frente ou não é? Quer dizer, idealmente diz-se que as equipas devem jogar curtas em 40, 45 metros. Precisamente para o espaço entre setores ser mínimo e para que não só não dar espaço aos adversários entre esses setores, mas também para que a tua própria equipa possa aproximar os seus setores. Foi claramente o que sucedeu no primeiro jogo com o Fenerbahçe. Eles estreitaram as linhas. Sim, o Fenerbahçe estreitou e baixou muito o bloco. Exatamente. O Vitória já não fez isso. O Vitória jogou no campo estou a falar do jogo Fenerbahçe. O Vitória jogou no campo todo. E, no entanto, a resposta do Benfica também não foi a mesma, tanto num jogo como no outro. Agora, é verdade que depois muita gente veio falar do que se passou na segunda parte e do facto de, quando o Rui Vitória substituiu o Feiza por Alfa Semedo, o Benfica ter sofrido 2 golos e ter ainda colocado em risco o resultado. Em relação a isto, 2 ou 3 coisas. Primeira coisa, toda a segunda parte foi um bocadito arrastada, não é? Com 3-0, o Benfica tentou imediatamente baixar o ritmo do jogo, o Vitória levou poupar-se para o jogo seguinte. O Vitória claramente não teve capacidade neste início de segunda parte para acelerar o ritmo de jogo, para pegar no jogo. O Benfica ainda conseguiu congelar o jogo durante um bom pedaço de tempo. E só no momento em que de facto se dá a substituição de Feiza, jogador mais posicional, mais inteligente taticamente, por Alfa Semedo, um jogador com menos experiência, menos capacidade de perceber, menos percepção do espaço e da zona onde tem que estar. Pareceu-me que o Alfa Semedo esteve durante o período que esteve em campo demasiado vidrado e demasiado fixado na oposição individual, porque provavelmente era assim que jogava também no Moreirense. Eu fiquei com a sensação que o Alfa Semedo jogou demasiado longe dos defesas, ou seja, mais à frente do que estava a jogar. Porque eu ia sempre muito. E isso foi a raiz dos 2 golos. Não diria que tenha sido isso necessariamente, mas mais o facto de ele ter referências individuais e não referências zonais. Acho que foi mais isso que colocou ali em causa. E depois também há um facto que não é despiciente, que é o facto de ter entrado o primeiro. Quando entra o primeiro, o Vitória acredita, o Benfica treme. Entra o segundo. Mas aí também, vale a verdade, é preciso que se diga que o Benfica conseguiu congelar o jogo daí até a final. Ainda haveria tempo e o Vitória não foi mais à área. Eu pensei que o Benfica ia sofrer, era bom sofrer até ao final do jogo. E não aconteceu. Pois não. O Benfica conseguiu ficar com a bola, conseguiu manter a bola, conseguiu congelar o jogo, sim, nessa altura. E o Vitória não teve mais capacidade para chegar à frente e para ameaçar sequer fazer o 3-3. No fundo, acho que o resultado, a vitória do Benfica foi justa, até se ajustaria a ser por mais um golo de diferença.
Se calhar o penalti que Facundo Ferreira perdeu. Mas muito boas indicações as dadas pelo Vitória, porque me parece que é uma equipa que vai ter futebol. Vai dar que falar. E que, aliás, na linha daquilo que já era o Desportivo de Chaves do Luís Castro, uma equipa que joga positivo e que é capaz de chegar à frente e de criar embaraço mesmo aos grandes. Eu tenho algumas perguntas para te fazer sobre o Benfica. Primeiro, Feija não tem substituto à altura? Eu diria que ainda não. Já vimos isso, que Samarias também não consegue fazer aquela posição. Sim. Feija é um jogador difícil de substituir. É um jogador que... Aí está. Responde como te respondi relativamente a William Carvalho na semana passada e como já terei respondido relativamente a Danilo quando ele se lesionou no Porto. O jogador que joga ali naquela posição é um jogador que marca o futebol de uma equipa. É um jogador tanto do ponto de vista defensivo como do ponto de vista ofensivo. E aqui o erro que há aqui muitas vezes, embora eu seja e continuarei sempre a ser grande defensor daquilo que chamo política de perfis, que é quando perdes um jogador e vais à procura de um que tenha as mesmas características para manter a identidade da equipa, há que também perceber que há determinados jogadores que quando saem o futebol da equipa muda e é preciso jogar de outra forma. O Porto fez bem essa transição. Quando perdeu Danilo, Herrera e Sérgio Oliveira compatibilizaram-se. Nem sempre é o mesmo a ficar, nem sempre é o mesmo a dar início ao processo ofensivo, mas compatibilizaram-se de forma a que o futebol da equipa, até muito com a introdução também do médio ala direito que vem para dentro, que o futebol da equipa mudando não sofresse. O Sporting ainda está, e já lá vamos com certeza, a sofrer com a ausência do William, mas está a jogar de uma maneira diferente também, neste caso em Moreira de Cónegos, com Petrovic e Batalha. E aquilo que é possível perceber é que sem Feza o Benfica tem que jogar de outra forma. E no caso de Feza eu acho que se nota mais do ponto de vista defensivo até do ponto de vista ofensivo, porque o ataque do Benfica centra-se muito nos últimos 30 metros. É muito ali com as acelerações que os homens que estão nos últimos 30 metros. O processo ofensivo do Benfica não é tão marcado pela forma como começa, é mais marcado pela forma como a equipa age quando entra na zona de criação. O processo ofensivo do Sporting, por exemplo, era muito mais marcado pela forma como inicia, quando tinha William Carvalho. O processo ofensivo do Porto mudou com a saída de Danilo, embora Danilo nunca tenha sido um jogador muito influente nesse mesmo processo. Sempre foi um processo muito marcado pelas subidas dos laterais. Porquê é que se traz então Alfa Semedo, se ele não joga necessariamente naquela zona do Feijó? Não, ele joga naquela zona, joga de maneira diferente. É um jogador diferente e é um jogador que ainda tem que aprender, naturalmente. Não é? É um jogador que não está... Aí está. Muitas vezes as equipas menos poderosas do nosso campeonato jogam muito à base das referências individuais. Quem joga como médio defensivo, a missão que tem, sobretudo, é de marcar o segundo avançado do adversário. É de estar em cima, não deixar morder os calcanhares. E na altura em que entra Alfa Semedo também, o Vitória passou a ter dois homens ali, inverteu o triângulo de meio campo. E isso dificultou muito a tarefa de Alfa Semedo, que, como te disse, é um jogador ainda pouco experiente, mas é um jogador que tem que aprender. Zivkovic, quando entrou, não trouxe nada e Rafa, a mesma coisa. Achas que o Rui Vitória falhou nas substituições? Não, acho que o jogo não estava para eles trazerem nada naquele momento. Era para segurar o jogo? Não, o jogo estava... na altura em que estava o jogo, e agora de cabeça não sei se entraram ainda com o 3-0 ou se já foi depois. Entraram com o 3-0. Pois, enfim, o jogo estava... era para deixar morrer, não era sequer para segurar, era para deixar correr. E isso não pode-se esperar que quando um treinador está a ganhar por 3-0, está a gerir, está a pensar já até mais no próximo jogo do que naquele, que faça uma substituição e que o jogador que vai entrar, que de repente vira o jogo. Não vai virar, não vai acontecer. Não acontece 99 casos em cada 100. Achas que Ferreira está a acusar demasiado a responsabilidade de ter a missão de marcar golos? Não sei se é uma questão de responsabilidade, mas é uma questão que Rui Vitória vai ter que resolver, e aí se vai apresentar mais um dilema tático para o treinador do Benfica, porque com a reintegração de Jonas não vai estar hoje, mas pelo que se diz, já é suposto estar na próxima jornada contra o Boa Vista. Com a integração de Jonas, das duas uma, ou regressa ao 4-4-2 e tem que sacrificar um médio, ou mantém o 4-3-3 com que terminou a época passada, com Jonas em vez de Ferreira, e Jonas é um jogador que se dá muito mais ao jogo sem perder a capacidade para estar na área do que Ferreira, até porque conhece melhor a equipa, conhece melhor a maneira como a equipa joga. E o entrosamento é diferente. É isso que eu estou a dizer, está entrosado de uma outra forma. Agora, qual é a mensagem que passa para dentro do balneário se Ferreira... Enfim, vamos ver como é que vai correr o jogo de hoje, mas se Ferreira, após 2 ou 3 exibições mal conseguidas, de repente salta fora do 11 para dar entrada a Jonas, e Jonas não é propriamente um jogador que, a não ser que esteja lesionado,
que seja para depois tem espaço. entrar e sair. Não é? Sim. E achas que hoje, no jogo de hoje, Não sei, o jogo de hoje o objetivo do veremos Benfica é diferente claramente do primeiro jogo? Hoje há que não sofrer golos e para tentar marcar pelo menos um. Sim, se não sofrer golos nem precisa de marcar nenhum. Pois está bem, mas é muito arriscado. Eu acho que o Benfica, se fizer um gol, dificilmente deixará de seguir em frente. Não fazendo um gol, a coisa complica-se. E quem é que joga hoje, Ferreira ou Castilho? Eu diria que joga Ferreira, sim. Mas veremos. Bom, vamos então aos outros dois jogos dos três grandes. Moreirense Sporting. Não, vamos pela ordem cronológica, vamos ao Porto primeiro, Porto. se não te importas. O Porto... O Porto entrou em grande. Entrou. E muito melhor do que no primeiro jogo. Contra o Desportivo das Aves, e aqui sim eu acho que pode ter a ver também com aquilo que é o rendimento do adversário. Vimos na Supertaça um Desportivo das Aves mais personalizado, com mais capacidade para, sobretudo esticando o jogo nas laterais através da velocidade dos extremos, capacidade para atacar, do que vimos neste Desportivo de Chaves, que para mim foi uma desilusão do ponto de vista do rendimento, não só defensivo como ofensivo, extraordinário. Acho que este Desportivo de Chaves jogou mesmo muito pouco. Não tem nada a ver com os Chaves da época passada. Para já não. E o Porto, de facto, pareceu melhor. Mas o Porto muito agressivo do ponto de vista defensivo. Uma equipa que, quando perdia a bola, imediatamente pressionava, impedia a saída do adversário. O Chaves não chegou às imediações da área do Porto para ir até aos 60 minutos de jogo. Foi um jogo de sentido único. Um Porto com muita capacidade, não só para projetar os seus dois laterais, como também para, através das trocas posicionais, que não são novidade nenhuma nesta equipa do Porto, entre o segundo avançado e o médio direito, Otávio vir para dentro, André Pereira a ir para a linha, para criar desequilíbrios entre o central e o lateral da equipa do Chaves, e o Marcão e o Filipe, desculpa, não é Filipe, e o lateral esquerdo do Chaves, Luís Martins. Aquele espaço esteve sempre completamente abandonado e à mercê dos jogadores do Porto para por lá entrarem. E parece-me que foi um Porto demasiado forte para aqueles Chaves. Seria agora especulativo estar a dizer se é o Porto que está muito forte ou se é o Chaves que está muito fraco. O que eu posso dizer-te é que houve demasiado Porto para pouquíssimos Chaves. E que são precisos mais testes para perceber se este Porto está assim tão forte quanto isso. O jogo contra o Desportivo das Aves não mostrou algumas dificuldades. O jogo com o Desportivo de Chaves já mostrou um Porto eufórico, cheio de energia, com muita capacidade defensiva, ofensiva, e mesmo sem ter Marega, sem ter Soares. Sim. Mas achas que isso foi uma boa mensagem para o balneário? É que o Porto fez aquela exibição sem Marega. Sim, sem Soares, e sem com Soares. Até a entrada do miúdo, do Mários, na ponta final, também fez um golo. O Porto ganhou por 5, podia ter ganho por 7 ou 8. Criou situações de golo suficientes para o fazer. Não, o Chaves acho que fez 2 remates à baliza durante o jogo inteiro, ambos de fora da área, de longe e tortos. O Casilhas podia ter ficado em casa com a Sara Carbonero a ver um filme que ninguém daria pela falta dele. Foi demasiado Porto para tão poucos Chaves. Volto a dizer-te, os próximos jogos dirão se isto confirma um Porto tão forte quanto isso. E depois, há outra questão. Quase nem se dá pela vendaval que passou pela defesa do Porto, com aquelas saídas todas. Sim, mas neste caso não houve sequer Chaves do ponto de vista ofensivo. Não houve prova. Não houve Chaves do ponto de vista ofensivo. E o grande segredo defensivo do Porto esteve mais à frente. Esteve na forma como a equipa asfixiou sempre a saída de bola do adversário e não o deixou sequer chegar em condições jogáveis à frente. Muito bem os laterais, muito bem os jogadores de meio campo, muito bem Brahimi, muito bem Aboubakar, que voltou aos golos, e que, tendo feito 2 também, perdeu pelo menos uma ocasião flagrante de fazer o hat-trick de igualar Pizzi. Foi um Porto que remete para segundo plano aquilo que tem sido as trocas de palavras até... E o Sérgio Conceição, neste final de jogo com os Chaves, mostrou claramente que não queria mais falar do assunto. Que não está muito para aí virado, porque Pinto da Costa tinha dito a meio da semana que ele tem que se orientar com os jogadores que tem. Mas tu notas, deixa-me pegar nesse ponto, tu notas que há uma tensão neste momento entre Sérgio Conceição e o Presidente da SAD? Repara, eu acho que é impossível com Sérgio Conceição não haver tensão. Com Sérgio Conceição há sempre tensão. Sérgio Conceição é um tipo tenso, é um tipo sanguíneo, é um tipo que parece uma panela de pressão. Ele de vez em quando precisa de abrir a válvula e deixar sair o ar. Isso não quer dizer que ele trabalhe pior.
Não quer dizer que ele, aliás, antes pelo contrário, se lhe tapam a pressão, se calhar é que ele acaba por trabalhar pior. É como uma panela de pressão. Certo. E aquilo que tenho a certeza é que, por muita tensão que haja e por muito que eles tenham opiniões diferentes sobre uma mesma realidade, que é o plantel do Porto, que o Sérgio Conceição tem capacidade para pôr estes jogadores que lá estão a render. Isso não tenho grande E tu achas que aqueles dois jogadores do Portimonense, o Everton, não me recordo qual é o segundo, que foram devolvidos já à procedência, tem a ver com... É mais uma manifestação desta tensão entre Pinto da Costa isso e já Sérgio foi Conceição? há 3 semanas, já falámos sobre isso a semana passada. Não... Mas agora temos um elemento novo, é que se percebe que há ali alguma tensão entre os dois. Sim, mas não sei, não posso, não tenho resposta para te dar a isso. Bom, outra coisa no Porto, está terminado o filho de Timbarega. Ele fica. Pois, veremos. Até dia 31, faltam 15 dias. E no caso do Benfica, também surpreendeu de outra forma como se resolveu o affair Jonas. Eu pessoalmente estava à espera que ele se fosse embora. Eu também estava à espera que ele saísse. Como é que ele se vai justificar agora? Então ele já se justificou, disse que quer ficar, que o Benfica é como uma família, que o presidente Luís Filipe, já foi a semana passada também, não, foi esta semana, que o Luís Filipe Vieira falou com a família toda dele e que o convenceu a ficar. E acho que para o Benfica, eu mantenho a minha opinião, Jonas faz falta. Não dúvidas nenhuma. António, tu concordas quando se diz que eu ouvi muitos analistas neste fim de semana dizerem que o Jonas era para o melhor jogador do Benfica nos últimos 20, 30 anos? Concordas com isso? Depois do Eusébio? Não. Quem é que foi? Não, eu lembro-me sempre de Chalana, não é? Chalana foi um jogador que não... O último grande esquerdino. Eu lembro-me, sim, é verdade que o Benfica com Jonas ganhou 4 campeonatos seguidos. Aliás, o Jonas está só nos últimos 3, se não me engano. É verdade, nos últimos 3. Mas desde Eusébio há uma altura nos anos 70 que o Benfica ganhava sempre 3 campeonatos em cada 4. Mas a equipa era mais homogénea, não era propriamente uma equipa cheia. Acho que Jonas é claramente o melhor jogador desta geração do Benfica, não é? Mas daí até dizer que é o maior no Benfica desde Eusébio, tenho alguma dificuldade. Houve muita gente com muita capacidade, houve Bento, houve Humberto Coelho, houve Carlos Manuel, houve Chalana, houve Nené. Mas os que marcam golos ficam sempre com uma aura diferente. Sim, mas verdade é tiveste o Nené, tiveste, enfim, Stromberg, que esteve pouco tempo, mas foi um jogador importante. Houve o muita Magnussen gente, foi um grande marcador de golos. houve muita gente importante. Magnussen já o coloco num patamar um bocadinho mais abaixo, mas de qualquer modo, não sei, acho que não. Bom, voltando ao campeonato, Moreirense Sporting. Sporting, depois do momento que estava a passar, não lhe podia ter acontecido uma entrada pior no jogo, não é? Sofre um gol logo aos 6 minutos e teve o Sporting a capacidade ou a felicidade de marcar rapidamente e de empatar aos 16. Mas isso não vem mascarar uma coisa que me parece evidente nesta organização da equipa do José Peseiro. É que este é um Sporting muito mais do que... Se calhar porque o Peseiro acha que a equipa defensivamente não está à altura e a equipa perdeu. Se formos a ver, perdeu o guarda-redes, perdeu os 2 laterais, Sim. manteve os 2 centrais, é verdade, e perdeu o médio defensivo. Portanto, dos 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores mais recuados, só manteve os 2 defesas centrais, Coates e Mathieu, e tudo o resto são jogadores que não eram titulares na época passada, como o Salan, que jogou agora, o Ristovski, o Petrovic, ou que chegaram como o Jefferson. E isto pode levar Peseiro a achar que não está suficientemente seguro atrás e que por isso precisa de montar um 11 muito mais dado a controlar do que a agredir do ponto de vista ofensivo. E aquilo que eu vejo neste Sporting, organizado num 4-2-3-1 com 2 médios de cariz defensivo, Petrovic e Batalha, neste jogo Mas tiveram rendimentos completamente diferentes, Batalha e Petrovic. Enfim, mas a questão aqui não se esgota no rendimento individual. Estou a tentar ver a big picture, não é? E a big picture é essa, é um meio campo de características defensivas e com 2 extremos que eles próprios não dão profundidade, não dão ruptura, não dão velocidade. São jogadores que, tanto o Acunha como o Nani, são mais jogadores de 4-4-2 do 4-2-3-1 ou de 4-3-3. Não são extremos. Não são extremos, são médios-ala. Nani já terá sido extremo em tempos, mas mesmo no Sporting, no melhor Sporting em que esteve, jogava como médio interior esquerdo num 4-4-2 losango. E isso leva a que esta equipa do Sporting seja muito dada a impasses
e pouco dada a acelerações bruscas, a mudanças bruscas de acontecimentos. O que é que aconteceu? O jogo foi-se mantendo precisamente nesse impasse, em que o Moreirense sentia-se confortável e o Sporting também não tinha capacidade para ofender do ponto de vista ofensivo. O que é que isto provocou? No fundo, acabou por ser bom para o Sporting, não é? Porque depois, no momento em que o Moreirense, de tão confortável estava, achou que podia ir à procura de ganhar o jogo, destapou-se mais um bocado. E é nessa altura que o Peseiro substitui os dois extremos e coloca em campo o Jovane e o Rafinha, que são dois jogadores completamente diferentes. Fiquei muito surpreendido com o rendimento de Jovane. Acho que entrou muito bem no jogo. Antes do lance do penalti, tem uma saída em contra-ataque, em que toca rápido, em que por acaso o passe para o Rafinha depois foi demasiado comprido, mas em que iniciou ali uma transição ofensiva de grande nível. Mas é nessa altura que o Sporting vai à procura então do espaço nas costas, e é aí que o Bas Dost acaba por fazer os dois golos que valem a vitória à equipa do Sporting. Agora é complicado. Eu não te quero distrair, não te esqueças. Nós temos quase 100 pessoas em direto a ver este programa. Muito bem. E até dizer, é complicado para mim entender um Sporting no campeonato português, em que, pelo que se viu, e atenção, há uma coisa que já publicámos hoje no Bancada, este é o terceiro ano consecutivo em que os três grandes ganham na jornada de abertura. É verdade. E antes destes 3 anos, há 10 anos que isso não acontecia. Portanto, o que é que isto nos mostra? Mostra-nos um campeonato mais desequilibrado. Sim. É verdade que é só uma jornada, podem dizer, ok, isto pode ser casuístico, pode. Mas a verdade é que não acontecia desde meados da primeira década deste século. Houve 10 anos em que não aconteceu. Nos últimos 3, os 3 grandes ganharam o jogo de abertura. O dinheiro da Champions é influente nisto, as assimetrias são cada vez maiores e uma equipa que quer andar lá em cima, a lutar pelo título no campeonato português, não pode ir empatando jogos. Este Sporting está montado numa lógica em que me parece que corre riscos de empatar muitas vezes. Jogos. Mas Peseiro não tem equipa, António, e nota-se claramente isso. Aliás, a forma como tu explicas porque é que o Sporting joga de tração mais defensiva do que ofensiva mostra isso, não é? Pois não sei. O Sousa Sintra no final do jogo disse que o Sporting que ia encontrar reforços. Achas que é para o meio campo? Eu acho que neste momento falta uma alternativa credível à base Dost. Continuo a achar que o guarda-redes é um problema, embora Salan tenha estado bem neste jogo. Viviano continua a ter um lote de defensores, enfim, eu conheço dele sobretudo do que vi agora, não sigo assim com tanta atenção o campeonato de Itália, mas há gente, incluindo, olha, por exemplo, o nosso colunista no Bancada, o Luís Catarino, acha que Viviano é grande guarda-redes, e precisamente porque conhece muito bem o campeonato italiano e comenta jogos do campeonato italiano. Mas eu continuo a achar que falta ali um nome credível, mas isso pode ter a ver também com a falta de Rui Patrício, não é? E depois falta de facto um 6 que não sei se é Sturaro. Mas já Sturaro vem para não jogar, vem lesionado. E depois eu vi ao Sporting com Batalha a jogar como 6 e com um médio mais ofensivo a assegurar a transição entre esse 6 e o Bruno Fernandes, que vai ser claramente um segundo avançado. E achas que vai funcionar nessa posição, como segundo avançado? Para já funcionou, não é? Fez um golo e jogou bem em Moreira de Cónegos. Aliás, o ano passado jogou boa parte da época ali também. Sim, mas havia mais opções, é isso que eu quero dizer. Se alguma coisa falhar aqui... Mas também faltava um segundo avançado ao Sporting, não é? Não parece que seja Montero, não é Dumbiá. Eu tenho 2 questões para ti sobre o Sporting. A primeira é, o Sporting sempre percebeu que a saída do Rui Patrício era uma questão de tempo. E sim, o mesmo se passava com o William Carvalho. Certo. Como é que o clube não prepara 2 alternativas à altura para estes 2 lugares? Olha, eu quero acreditar que elas estavam preparadas, não houve capacidade para chegar a elas, não é? Porque dizes Sporting... capacidade financeira. Sim, o Sporting tem um departamento de scouting, com certeza já tem identificado os jogadores. Mas o clube contratou tanta gente na época passada que depois acabou por ficar no banco, ou então alguns saíram. Sim, mas também, atenção, eu não acho que isso deva funcionar assim, não é? Tu, se tens o Maradona, não vais contratar o Messi para ficar no banco um ano à espera que o Maradona vá embora. António, não é assim que funciona. Não pode funcionar assim. O Sporting fez algumas contratações de alguns jogadores. Até o próprio facto de ficarem um ano a jogar menos acaba por fazer com que eles rendam menos agora que são chamados. Mas estás a pensar em quem? Não estou a pensar em ninguém em particular, mas, por exemplo, o caso de Petrovic. Petrovic é contratado claramente para ser a sombra de William Carvalho. Mas ele não tem as mesmas características. Por acaso tem algumas características que se assemelham. É um jogador que passa bem a bola, é um jogador, enfim,
Não é tão forte no corpo a corpo como é o William, e isso nota-se. Mas é um jogador que passa bem a bola, é um jogador que também não é muito rápido. O William também não era, embora o William, enfim, engane muito nesse aspecto, porque parece lento, mas se sprinta, sprinta. E depois não é um jogador que tenha o mesmo brilhantismo na colocação de bola e na definição de trajetórias que tem o William Carvalho. Mas se fosse tão bom, não é? Enfim, era ele que jogava, não era o William. A questão é essa, não é? E o Sporting teria libertado o William mais cedo. Mais cedo. Agora, aquilo que me parece a mim é que de facto não há neste momento uma alternativa credível nem ao Rui Patrício nem ao William Carvalho. Poderia ter havido. Será que elas são identificadas? Não sei, o departamento de scouting é que tem que saber. Tu tocaste aí no Salém e no Viviane. Também és dos que estás no grupo daqueles que continuam a achar, ou que acham que o Vlaco Dimos não é necessariamente um guarda-redes para o Benfica? Eu fico com a sensação que ele é melhor do que era o Varela e dá mais confiança à equipa. Os últimos 2 jogos mostraram isso. Mas, sim. Aqui está o Vlaco Dimos, aquilo que eu conheço é aquilo que tenho visto no Benfica e tem estado bem, não é? Não é um guarda, já te disse isto a semana passada, não é um guarda-redes muito corpulento na saída aos cruzamentos, de facto não é. Mas veremos como é que corre, não é? Mas para já, tudo bem. Voltando ao futebol, mas uma liga que não é a nossa, Inglaterra. 2 jogos, aliás, um jogo, Wolverhampton-Everton, com 2 treinadores portugueses. Viste o jogo? Não vi o resumo. Também eu vi o jogo. Pareceu-me que as duas equipas fez um grande golo. É verdade. E que é uma opção a ter em conta para a seleção nacional, como já tínhamos conversado sobre isso antes do Campeonato do Mundo, e eu acho que ele devia ter lá estado. Tal como olha, por exemplo, o Rony Lopes também no Mónaco fez um grande jogo também, e também é com certeza um jogador a ter em conta para a seleção nacional nos próximos tempos. E acho que por aí temos muita gente espalhada pela Europa, não é só no Wolverhampton e no Everton. Eu não vou falar desse jogo porque não o vi, como deves calcular. Mas há aí muita gente espalhada pela Europa em condições para assegurar a transição da seleção. E o elogio que o Guardiola fez ao Bernardo Silva? Pronto, se o Guardiola acha que o Manchester City é o Bernardo e mais 10, força com isso. Bom, mas eu achei curioso foi ele terem-lhe perguntado ao Bernardo Silva, então e você sente-se bem a jogar ao meio? Ele, eu jogo onde o treinador quiser, mas também já joguei ao meio. Ou seja, lembra-se da conversa que a gente teve quando ele jogou com o Uruguai? Sim, provavelmente é possível que o futuro da seleção passe por aí. Brevemente vamos ter que voltar a esse tema e vamos ver o que é que Fernando Santos tem a dizer sobre isso e como é que ele vai montar a equipa nos jogos que aí vêm, vai ser já em setembro. Bom, chegamos ao fim desta edição. Já sabe que nós encorajamos quem está desse lado a escrever e a colocar questões. Também confesso-lhe que quem vai responder ela essencialmente é o António. Porque eu, nestas coisas, sou mais o perguntador, digamos assim, sou o leigo e a mim compete-me apenas fazer perguntas. Mas olha, estamos à espera que coloque as suas questões. O António terá todo o prazer em responder. Queremos agradecer-lhe também, aliás, tenho reparado que o número de espectadores em direto vai crescendo, que é bom sinal em relação àquilo que é a receptividade que o programa tem. Quanto a mim, eu voltarei amanhã de manhã, é feriado, mas já sabe que para mim não há feriados quanto ao comentário matinal. Voltarei amanhã de manhã às 8 da manhã. Também sabe que nesta semana e na próxima, pelo menos, continuará a não ver Think Tank, porque o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar continuam de férias. Se quiser saber mais de futebol, olha, também vou fazer aqui publicidade ao bancada.pt. Deu aqui um site ao projeto do António. Eu vou lá muitas vezes, confesso, quando preciso aprender alguma coisa e ter acesso à informação também. É um bom projeto. Mesmo para o final, vou-lhe só pedir, antes de desejar que o Benfica, não só a pessoa do Benfica, mas também que é uma equipa portuguesa, desejo que passe hoje à próxima fase das qualificações para a Liga dos Campeões, até por causa dos pontos que é preciso para Portugal no ranking da UEFA. Mas para o final mesmo vou só pedir-lhe para colocar um gosto e fazer partilha nas redes sociais. Muito obrigado e ver-nos-emos amanhã às 8 da manhã. Com licença.